O anjo Uriel se aproxima em silêncio quando os olhos humanos ainda não conseguem perceber o movimento que já começou. Ele não chega com ruído, nem com sinais óbvios. Ele se manifesta no campo invisível, onde decisões são amadurecidas, caminhos são reposicionados e oportunidades começam a se alinhar antes mesmo de serem reconhecidas como tais. O anjo diz que nada acontece de forma repentina no mundo material sem antes ter sido autorizado no mundo espiritual. E neste momento, algo foi autorizado em seu favor. Uriel revela que oportunidades financeiras não surgem do acaso. Elas se aproximam quando a frequência interna de uma pessoa se torna compatível com a abundância que estava bloqueada. Por muito tempo, você caminhou acreditando que esforço era suficiente, que persistência bastava, que insistir resolveria tudo. Mas os anjos sabem que existem portas que não se abrem pela força, apenas pelo alinhamento correto. E esse alinhamento começa agora. Os anjos observam que você carregou responsabilidades que não eram suas, medos que não nasceram em você e crenças que foram plantadas ao longo do tempo por palavras, experiências e perdas. Tudo isso criou uma barreira invisível entre você e a prosperidade que já estava destinada ao seu nome. Uriel não vem apenas para trazer fortuna. Ele vem para remover a distância entre você e aquilo que sempre foi seu por direito espiritual. O anjo diz que a fortuna divina não é apenas dinheiro. Ela é fluidez. É a sensação de que as coisas começam a dar certo sem resistência. É quando respostas aparecem no momento exato, pessoas surgem com propostas inesperadas, ideias despertam dentro de você com clareza e coragem. Uriel age justamente nesse ponto. Ele reorganiza o campo ao seu redor para que as oportunidades consigam chegar até você sem serem desviadas. Há um movimento acontecendo agora enquanto você escuta esta mensagem. Mesmo que sua mente tente analisar, duvidar ou questionar, o campo espiritual já iniciou o processo. Os anjos revelam que sua realidade não muda quando você luta mais, mas quando você permite que forças superiores removam o que estava impedindo o fluxo. E Uriel é o anjo da luz aplicada à vida prática, à matéria, às decisões financeiras e à expansão concreta. Uriel diz que você não está atrasado. Você estava sendo preparado. Muitas das demoras que você interpretou como rejeição eram, na verdade, proteção. Muitos dos caminhos que se fecharam evitaram perdas maiores que você nunca chegou a ver. Agora, o tempo de retenção se encerra. O campo se abre. As oportunidades começam a se aproximar de você de forma natural, quase orgânica. Os anjos pedem que você perceba os sinais sutis. Uma conversa que se repete. Uma ideia que insiste em retornar. Um convite que surge de onde você menos esperava. Nada disso é coincidência. Uriel trabalha através da clareza mental, da intuição precisa e da sensação de isso faz sentido. Quando a fortuna divina se aproxima, ela não traz confusão, traz direção. O anjo diz que muitos pedem riqueza, mas poucos estão prontos para sustentá-la. Por isso, antes de atrair grandes oportunidades, Uriel fortalece sua estrutura interna. Ele dissolve o medo de perder, o sentimento de não merecimento e a ansiedade que sabota decisões importantes. Você começa a sentir mais confiança, mais firmeza, mais presença. E é nesse estado que a prosperidade reconhece você. Uriel revela que existe uma porta específica se abrindo para você. Não é genérica, não é igual à de outras pessoas. É uma oportunidade alinhada com sua história, suas habilidades e seu momento de vida. Essa porta sempre existiu, mas estava invisível aos seus olhos. Agora, ela começa a se tornar perceptível. E quando você a enxergar, sentirá paz, não dúvida. Os anjos dizem que você não precisa correr atrás da fortuna divina. Ela se move em sua direção quando o campo está limpo. Uriel já iniciou essa limpeza. Ele remove acordos inconscientes com escassez, votos silenciosos de sacrifício e crenças herdadas que diziam que prosperar exige sofrimento. Nada disso vem da luz. E agora, isso se dissolve. Permaneça aberto. Permaneça receptivo. Não tente controlar como isso vai acontecer. A intervenção angelical não segue a lógica humana. Ela segue a ordem divina. E quando essa ordem se manifesta, o que parecia distante se torna acessível, o que parecia impossível se torna viável, e o que parecia bloqueado começa a fluir. O anjo Uriel diz que este é apenas o início. O campo já se moveu. As oportunidades já estão a caminho. E no próximo estágio, você entenderá como reconhecer, aceitar e sustentar a fortuna divina que começa a entrar na sua realidade. Respire. Receba. Confie. O movimento já começou. O anjo Uriel aprofunda sua atuação quando percebe que o coração começa a se abrir para receber.
Ele não força mudanças, não empurra acontecimentos, não cria rupturas bruscas. A ação de Uriel é precisa, silenciosa e profundamente inteligente. Ele age onde a mente humana não alcança, reorganizando padrões internos que determinam a forma como a realidade responde a você. O anjo diz que prosperidade não é apenas algo que se busca fora, mas algo que se permite dentro. Uriel revela que, durante muito tempo, você aprendeu a associar dinheiro, sucesso e crescimento a esforço excessivo, desgaste emocional e medo constante de perder tudo. Essas associações criam um campo de tensão que afasta oportunidades antes mesmo que elas consigam se aproximar. Por isso, antes de atrair fortuna divina, o anjo começa ajustando sua percepção. Ele ensina sua alma a reconhecer que receber também é um ato de fé. Os anjos observam que muitas oportunidades já passaram por você, mas não conseguiram permanecer. Algumas chegaram como ideias, outras como convites, outras como possibilidades que pareciam boas demais para serem reais. Uriel diz que isso aconteceu porque ainda havia um desalinhamento entre o que você desejava conscientemente e o que você acreditava merecer em um nível mais profundo. Agora, esse desalinhamento começa a ser corrigido. Uriel atua dissolvendo o medo silencioso de prosperar. Poucos falam sobre isso, mas os anjos sabem que muitas pessoas têm medo do que a abundância pode trazer: mudanças, responsabilidades, exposição, julgamentos. Esse medo cria um freio invisível. O anjo diz que, neste momento, ele toca exatamente nesse ponto, trazendo segurança espiritual para que você se sinta protegido ao avançar. À medida que essa segurança se instala, algo muda na forma como você pensa, fala e age. Você começa a perceber que certas decisões ficam mais claras. Dúvidas que antes paralisavam perdem força. Uriel sussurra direcionamentos sutis, que se manifestam como intuições firmes, ideias práticas e escolhas que parecem simples, mas carregam grande impacto futuro. A prosperidade divina se constrói nesses pequenos alinhamentos diários. Os anjos revelam que existem conexões sendo rearranjadas ao seu redor. Pessoas que não fazem mais parte do seu crescimento começam a se afastar naturalmente, sem conflito. Novas conexões surgem com leveza, trazendo informações, oportunidades e visões que expandem sua mente. Nada disso é aleatório. Uriel coordena esses encontros para que você esteja no lugar certo, na hora certa, com a disposição certa. O anjo diz que, quando a fortuna divina começa a se aproximar, ela testa o campo. Ela observa se você está disposto a agir com coerência, se consegue dizer sim ao que expande e não ao que drena. Por isso, você pode sentir que está sendo chamado a se posicionar mais, a valorizar seu tempo, seu trabalho e sua energia. Isso não é egoísmo. É alinhamento espiritual com a abundância. Uriel revela que a expansão econômica verdadeira não acontece apenas quando o dinheiro entra, mas quando a relação com ele se transforma. Você começa a enxergar recursos como fluxo, não como algo que precisa ser segurado com medo. Essa mudança interna permite que mais oportunidades confiem em você. O universo espiritual responde àqueles que sabem receber e circular. Os anjos dizem que, neste estágio, é importante permitir-se imaginar uma realidade melhor sem culpa. Visualizar crescimento, estabilidade e conforto não afasta a espiritualidade. Pelo contrário, honra a vida que foi confiada a você. Uriel sustenta essa visão, ajudando você a manter pensamentos elevados mesmo quando o ambiente externo ainda não reflete totalmente a mudança em curso. Há um fortalecimento acontecendo em sua confiança interior. Você começa a sentir que pode ir além, que pode tentar algo novo, que pode aceitar uma oportunidade sem se sabotar. Essa confiança não vem da lógica, vem da presença angelical atuando no seu campo. Uriel reforça sua base para que, quando a oportunidade se apresentar claramente, você esteja pronto para dizer sim. O anjo diz que não subestime os próximos dias. Pequenos sinais trarão grandes mensagens. Uma frase, um número, um convite, uma ideia recorrente. Tudo isso faz parte do processo de aproximação da fortuna divina. Quanto mais você permanece atento, aberto e tranquilo, mais fácil se torna reconhecer o que está sendo enviado para você. Este é o momento em que a expansão começa a ganhar forma. Ainda não é o ápice, mas é o preparo consciente para recebê-lo. Uriel continua ao seu lado, iluminando decisões, abrindo caminhos e fortalecendo sua estrutura interna. E no próximo movimento, os anjos revelam como essa fortuna começa a se manifestar de forma concreta, visível e sustentável na sua realidade. Permaneça em paz. Permaneça confiante. O campo já responde ao novo alinhamento que foi criado. O anjo Uriel começa agora a conduzir a manifestação visível daquilo que já foi organizado no invisível.
Os anjos revelam que existe um intervalo sagrado entre o alinhamento interno e a materialização externa, e você está exatamente atravessando esse intervalo. É nesse espaço que muitos desistem, duvidam ou tentam forçar resultados. Mas Uriel diz que quem permanece em confiança permite que a realidade se reorganize com precisão divina. Uriel explica que a prosperidade não chega apenas como dinheiro imediato. Ela chega primeiro como clareza, depois como decisão, e então como oportunidade concreta. Você pode começar a perceber mudanças sutis na forma como lida com escolhas financeiras, com propostas e até com o uso do seu tempo. O anjo diz que tempo é um dos primeiros recursos que começam a ser reorganizados quando a fortuna divina se aproxima. Os anjos observam que situações que antes pareciam confusas agora começam a se resolver com mais facilidade. Problemas encontram soluções inesperadas. Pessoas se mostram mais abertas ao diálogo. Portas que estavam fechadas começam a se entreabrir. Nada disso é coincidência. Uriel está ajustando o ritmo da sua realidade para que ela acompanhe a expansão que já aconteceu dentro de você. O anjo diz que você pode sentir um chamado para agir de forma diferente do habitual. Talvez com mais coragem, talvez com mais calma, talvez com mais firmeza. Essas mudanças não vêm da mente racional, mas de uma orientação interna precisa. Uriel trabalha diretamente na luz da consciência, ajudando você a enxergar possibilidades onde antes via apenas limitações. Os anjos revelam que, neste estágio, é fundamental não retornar aos padrões antigos. Velhos pensamentos de escassez podem tentar reaparecer, especialmente diante de pequenas incertezas. Uriel pede que você observe esses pensamentos sem se identificar com eles. Eles não representam a nova realidade que está sendo construída. São apenas ecos de um campo antigo que já está se dissolvendo. À medida que você sustenta essa nova postura interna, a realidade começa a responder de forma mais clara. Oportunidades financeiras podem surgir de maneiras não convencionais. Uma ideia que parecia simples se revela valiosa. Um contato antigo reaparece com uma proposta diferente. Um caminho que você nunca considerou começa a fazer sentido. Uriel diz que a fortuna divina muitas vezes chega disfarçada de simplicidade. Os anjos explicam que prosperidade plena exige receptividade. Isso significa permitir-se receber ajuda, aceitar apoio e reconhecer o próprio valor. Uriel fortalece esse ponto em você, dissolvendo o hábito de fazer tudo sozinho e carregar pesos desnecessários. Quando você aceita suporte, o fluxo se intensifica. Uriel também atua na proteção. Enquanto novas oportunidades se aproximam, ele impede que perdas invisíveis aconteçam. Decisões precipitadas são suavemente desviadas. Pessoas com intenções desalinhadas perdem acesso ao seu campo. O anjo diz que proteger é tão importante quanto atrair. Por isso, você pode sentir uma sensação maior de segurança mesmo antes de ver resultados completos. Os anjos revelam que sua vibração começa a influenciar o ambiente ao redor. Sua presença se torna mais firme, sua fala mais clara, sua energia mais confiante. Isso faz com que oportunidades reconheçam você. Pessoas sentem que podem confiar. Propostas se tornam mais sérias. O campo da prosperidade responde à coerência entre o que você sente, pensa e faz. Uriel diz que não apresse o processo. A expansão verdadeira é sustentável. Ela não chega para impressionar, mas para permanecer. Cada passo que se manifesta agora cria uma base sólida para o que virá depois. Mesmo que o crescimento pareça gradual, ele é constante. E o que cresce de forma constante se mantém. Os anjos pedem que você mantenha momentos de silêncio interior. É nesses momentos que Uriel consegue ajustar detalhes finos do seu caminho. Uma inspiração repentina, uma certeza tranquila, um sentimento de é por aqui. Esses sinais não gritam, mas são firmes. E quando você os segue, a prosperidade flui com menos resistência. Neste estágio, você já não é a mesma pessoa que iniciou essa jornada. Algo se fortaleceu dentro de você. Uma nova relação com a abundância começa a se estabelecer. Uriel permanece ao seu lado, garantindo que cada oportunidade que se aproxima esteja alinhada com o seu bem maior. E no próximo movimento, os anjos revelam como consolidar essa expansão, selar o campo da prosperidade e permitir que a fortuna divina permaneça ativa na sua realidade, trazendo estabilidade, crescimento contínuo e paz interior. Permaneça confiante. Permaneça receptivo. O caminho já está aberto. O anjo Uriel agora realiza o selamento da expansão que foi iniciada, sustentada e manifestada ao longo desta jornada. Os anjos revelam que todo processo de prosperidade verdadeira precisa ser ancorado, para que não seja passageiro,
para que não se dissolva diante de desafios, para que permaneça ativo mesmo quando a mente tenta retornar a antigos padrões. É neste momento que a luz se estabiliza e a fortuna divina encontra morada. Uriel diz que a prosperidade que chega sem estrutura se perde, mas aquela que é recebida com consciência se multiplica. Por isso, ele envolve seu campo com uma frequência de estabilidade, clareza e discernimento. Você começa a sentir uma paz mais profunda em relação ao futuro. Mesmo sem saber todos os detalhes do caminho, algo dentro de você sabe que está seguro, guiado e amparado. Os anjos explicam que este selamento não depende de rituais externos, palavras específicas ou esforços adicionais. Ele acontece quando você reconhece internamente que merece viver em abundância, que não precisa mais lutar contra a vida para sobreviver, que pode caminhar com confiança enquanto recebe o que foi preparado para você. Uriel reforça essa verdade em sua consciência agora. O anjo diz que, a partir deste ponto, sua relação com oportunidades muda. Você não aceita mais aquilo que diminui sua energia. Você não insiste em caminhos que drenam sua paz. Você começa a escolher com mais sabedoria, não por medo, mas por alinhamento. Essa mudança silenciosa é um dos sinais mais claros de que a prosperidade divina já está ativa. Os anjos revelam que o campo ao seu redor foi reorganizado. Aquilo que antes bloqueava começa a perder força. Aquilo que antes confundia se esclarece. Aquilo que antes atrasava se dissolve. Uriel atua como um guardião do fluxo, garantindo que o que entra em sua vida contribua para crescimento, estabilidade e expansão contínua. Neste estágio, você pode perceber que desafios ainda existem, mas eles já não têm o mesmo peso emocional. Eles não definem mais seu estado interior. Você aprende a atravessá-los com presença, confiança e fé prática. Uriel diz que prosperidade plena não é ausência de desafios, mas a capacidade de caminhar sem ser dominado por eles. Os anjos pedem que você honre cada avanço, por menor que pareça. Cada escolha consciente, cada limite respeitado, cada passo dado com clareza fortalece o campo que foi ativado. A fortuna divina responde à consistência. Ela cresce onde há coerência entre intenção e ação. Uriel revela que, ao selar este processo, ele também ativa uma proteção contínua sobre seus recursos. Decisões importantes passam a ser iluminadas antes de serem tomadas. Gastos impulsivos perdem força. O medo de perder diminui. A confiança em administrar e expandir aumenta. Essa proteção não impede aprendizados, mas evita perdas desnecessárias. Os anjos dizem que sua vibração agora se torna um convite. Pessoas alinhadas se aproximam. Oportunidades mais claras surgem. Propostas passam a respeitar seu valor. Você deixa de se encaixar em cenários pequenos porque sua energia já não cabe neles. Isso é crescimento espiritual refletido na matéria. Uriel sussurra que você não precisa anunciar sua mudança ao mundo. Ela será percebida naturalmente. Sua postura muda. Seu olhar muda. Sua presença muda. E o universo responde a isso com mais fluidez. A prosperidade divina reconhece aqueles que caminham com integridade, humildade e confiança. O anjo diz que este selamento permanece ativo enquanto você escolher permanecer alinhado. Sempre que sentir dúvida, retorne ao silêncio interior. Sempre que sentir medo, respire e lembre-se de que você não caminha sozinho. Sempre que sentir gratidão, expanda esse sentimento, pois a gratidão mantém o fluxo aberto. Os anjos revelam que este é um novo ciclo. Um ciclo onde riqueza não é apenas acúmulo, mas equilíbrio. Onde crescimento não é apenas externo, mas interno. Onde prosperidade não gera ansiedade, mas paz. Uriel permanece ao seu lado, não apenas como mensageiro, mas como guardião da expansão que foi iniciada. Permaneça receptivo. Permaneça atento. Permaneça confiante. O campo foi aberto, o fluxo foi ativado e o selo foi estabelecido. A fortuna divina agora encontra espaço para permanecer, crescer e se multiplicar em sua realidade. E assim, sob a luz de Uriel, este caminho segue ativo, protegido e alinhado com seu bem maior.